consegue chegar a ser fácil para pequenos carros. Embaixo, tá bom, eu gostei do banco. Eu estou sugerindo que mostra um pouquinho de essa. Ele vai ganhar espaço não, vai todo subindo degrau. Você vai passar fora. Não, o espaço que nós temos aqui, acho que podia encostar já. Tu vai descer aí. Segura tudo. Segura aí. Vai. Aí, pra cá. Opa. Ei, mano. Cai não, deixa. Saiu aí? Você não dava ninguém passar atrás não. Isso aqui é só um teste, vai ficar não. Não, vai pegar a cabeça depois. Porque ali pega a cabeça. Por isso que a gente não tá testando isso aqui. Só que ela tem que fazer o quê? Melhor lugar mesmo, vou filmar lá em cima da nossa. Só que alguém filmar em cima. Ah, ali do lado não dá. Vai pegar de meio e aqui também não dá, porque vai ficar. Vai ter que matar esse banco aqui. Agora, você depois de cortar. Elias, e nesta segunda-feira teremos o Dia Batista Mundial de Oração por Mulheres. Será realizado durante todo o dia. Irmãos que tenham dúvida, por favor, procurem aí na tela. E também todas as terças, às 15 horas, culto de oração aqui no templo da igreja. Se você tem tempo, está disponível, venha fazer oração. E Elias, às quartas-feiras, temos culto às 20 horas. Culto de louvor, adoração, ministração da palavra. Venham, participem.
domingo à noite, teremos a presença do pastor Wellington dos Santos, de Aracaju, Sergipe. E no final do culto, teremos um chá no domingo do Copa. Venha participar deste momento especial. E nossas atividades não terminam aqui no centro. Nos dias 17 e 18 de novembro, a Juventude da Vez receberá os adolescentes e jovens da PIB de Barreiras, Bahia. Participe conosco neste momento. E no final deste mês, de 29 de novembro a 2 de dezembro, a nossa juventude estará em São Miguel do Passaquara, no acampamento de Lima, Goiás. Últimas vagas. E durante esta semana, não deixe de ligar e parabenizar nossos irmãos que estão completando mais uma primavera. Que Deus abençoe a todos neste dia tão especial. Parabéns! Quer saber mais da nossa igreja? Então acesse o nosso site www.bibsobradinho.org.br. O nosso novo site já está no ar. Navegue e veja as novidades do site ou entre em contato pelo telefone 3591-6960. Venha, participe, veja os bastidores do É Notícia na Tribos em nosso canal do YouTube e Sobradinho. Irmãos, depois da comunicação, eu percebi que tem duas coisas que preciso falar. A primeira é que no próximo domingo, o pastor Wellington Santos vai estar aqui. Existem duas pessoas com o mesmo nome, Wellington Santos. Mas esse que vai estar aqui é o Wellington Santos de Aracaju. Ele é um escritor, uma autoridade na área religiosa. E ele vai estar trazendo aqui o seu trabalho feito recentemente sobre a expansão do Evangelho em Aracaju e a venda do DVD deste material reproduzido para a construção do Museu da Bíblia de Aracaju. E gostei então da presença do pastor Wellington Santos em Brasília, e ele fez este contato, pediu para dar uma passadinha aqui por 15 minutos. Eu então achei que poderia estar conosco esse tempo todo. E então à noite ele vai estar pregando. E os irmãos que desejam participar da construção do Museu da Bíblia em Aracaju poderá adquirir um dos DVDs que ele vai estar fazendo um trabalho sobre a reconstrução do Evangelho naquela região, principalmente você que é nordestino. E este trabalho custa R$15. Então nós podemos participar da construção do Museu de Aracaju, do Museu da Bíblia em Aracaju, fazendo estando aqui domingo à noite para ouvir este pastor e também adquirindo este DVD. Depois, no outro final de semana, 17 e 18, nós vamos estar recebendo jovens e adolescentes da primeira igreja batista de Barreiras, Bahia. Eles virão aqui e já tem esse contato feito com os nossos irmãos aqui já há pouco tempo, e agora está chegando o momento que eu quero pedir o apoio dos irmãos para que sejam hospedados, sejam recebidos e sejam guardados pelos irmãos em suas próprias casas. Então eu espero da igreja, eu soube que os irmãos já receberam muitos intercâmbios, já foi coisa muito boa aqui já acontecida, e parece que comigo aqui está sendo o primeiro. Então, assim como os irmãos fizeram no passado, eu gostaria que pudesse ser feito agora nesse presente momento, que vai ser uma bênção para a vida daqueles que estão vindo, e uma bênção também para a nossa vida. Eu peço o apoio dos jovens e dos adolescentes na recepção deste pessoal. Posteriormente, quero crer que será dada a informação da chegada e do que será feito aqui naqueles dias. Tá certo? Enquanto estamos então preparados para o próximo domingo, o pastor Wellington Santos, e para o domingo 17 e 18, o pessoal da igreja de Barreiras, Bahia.
com os irmãos para cultuar o nosso Deus, adorar o nosso Deus. E convido a igreja agora para ficar em pé, para lermos o texto de Efésios 2:20, que está no boletim, vou fazer a leitura, os irmãos me acompanham. E diz assim o texto: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra do esquina. E com esse espírito nós vamos dar continuidade ao nosso culto ao Senhor e vamos orar neste momento, intercedendo por este culto. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Senhor de todo o universo, de tudo que há, de tudo que existe, Criador de todas as coisas, estamos aqui diante do Senhor mais uma vez, Senhor Deus, para lhe prestar culto. E pedimos a Senhor Deus pela tua misericórdia, pois somos humanos com nossas falhas. Graças a ti, nós somos, Senhor Deus, lavados pelo sangue do teu Filho amado. E somos filhos do Senhor por adoção. Com temor e tremor, Senhor Deus, nos chegamos ao Senhor, como igreja, como povo teu. Venha, Senhor Deus, sondar o nosso espírito, nossa alma, quebrar nossas barreiras, Senhor Deus, que nós possamos te louvar verdadeiramente, te adorar verdadeiramente nesta noite. Ser com tudo que há de acontecer aqui neste culto. Abençoe, Senhor Deus, cada palavra, cada gesto, cada cântico, cada momento. Pedimos também ao Senhor Deus, a Ti, intercedemos pelos nossos irmãos, que não poderão estar aqui, Senhor Deus, por questão de enfermidade, por dificuldades, Senhor Deus. Lembrando da irmã José, do irmão Marcos, que estão acamados, e outros, ó Pai, ser com eles e outros que estão aqui conosco também, Senhor Deus. Abençoe a cada um, fortaleça-os com tua mão poderosa, ó Pai, e dê alegria a eles pelo teu Santo Espírito. Ser conosco nessa noite e que a nossa adoração seja verdadeira diante de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poderia ser a igreja? Desculpa, perdão. Nós iremos entoar com o mesmo espírito de adoração, os cânticos, aleluia, hosana, Deus do impossível. E que segurança sou de Jesus. Convido a igreja a adorar o Senhor.
sentar, mas você que está visitando, fique em pé, por favor. Você que está nos visitando, permaneça em pé, para que a gente possa cumprimentá-los, santificá-los. Então, para nós é uma alegria tê-los aqui nesta noite. Não tenho aqui o nome de vocês. Círio. É Círio, eu esqueci o nome. Caio. É capital também, né? O Caio é a esposa, um prazer tê-los aqui. Sejam bem-vindos, sejam da Cláudia. O casal que não sei o nome de vocês, mas sejam bem-vindos. Para nós é uma alegria. Outros que também foram convidados. Sim, nós temos aqui o José Antônio, que está conosco. E, queridos, nós neste momento queremos convidar aqui à frente os que estão aniversariando durante essa semana. E eu quero estar com vocês aqui a Carla Jumenha, Felipe Marques, o Gessé Farias, é o Gess. É o Gess. Eusete Santos Camargos, Elias Monteiro de Oliveira, Sônia Maria Rodrigues de Araújo, Pastor Ivo Guerra, o Bruno Lima do Nascimento, a Carlinha Fonseca Martins, Célia Beatriz Simões, Elias Vicente, são os aniversariantes desta semana. E hoje, passou pela manhã, despercebido, está aniversariando hoje a Carla, o Felipe, o Jess e o Nilcete. São os aniversariantes de hoje. E do departamento infantil, Lucas Gomes Silva, aniversário de casamento, a Irceli e Elias, que estão na congregação. Parabéns a vocês que estão aniversariando nessa oportunidade. Nós queremos, neste momento também, convidar aqui Adriana Bulhões, José Antônio. Você também está aniversariando? Que coisa boa. Depois do culto, a festa lá. Então, nós queremos convidar também o casal que está hoje apresentando. Eu quero convidar a Nésia, até o Domingos. Por favor, venham aqui. Nós queremos translate aqui. Está, irmãos, Felipe Bulhões do Nascimento, Castro Neves, filho de José Antônio, e da Adriana Bulhões, irmã do Dilson, que estão os pais do Dilson, Tiago, a irmã Domingos, da primeira igreja batista de Ocatã, e a irmã Nésia. Que alegria poder recebê-los aqui e vieram poder apresentar o bebê. Quantos meses, quantos dias? Mês. Aqui está então um mês. Eu quero dizer então para o casal que apresentar o bebê na igreja não é uma situação mágica para a vitória dele. O que vai trazer a vitória para a vida desse bebê é o que eles farão na criação dessa criança. E a Bíblia diz que os pais devem ensinar a criança no caminho da palavra. E nós estamos então instruindo eles nesta noite a que ensine o bebê no caminho da palavra de Deus. O importante não é a religião, mas a palavra de Deus. A palavra ensina todas as coisas. Ensina a crer em Jesus, ensina Jesus como Salvador e Senhor, ensina o caminho que vamos seguir, ensina a ser marido e mulher, ensina a ser pai e filho,
e ensina também a criar os filhos no temor do Senhor. Agora nós vamos pedir a bênção por este bebê e também a bênção por eles que são pais, para que os pais e o bebê possam dar no caminho do Senhor. E neste percurso, ou seja, neste caminhar da vida dessa criança, eles poderão contar com a nossa igreja, poderão contar com o pastor, e poderão contar com todos estes irmãos que aqui estão interessados no crescimento e na vida espiritual dessa criança. Nós vamos orar. Querido Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos este bebê que está em nossos braços. Nós te louvamos, Deus, pela vida desta criança e apresentamos ao Senhor a certeza de que tem bênção para a vida dela, tem bênção para a vida deste casal. Nós te pedimos, Pai, que a Adriana seja ricamente abençoada para conduzir seus filhos no caminho da tua palavra. Pedimos uma bênção ao teu José Antônio, que como pai e marido compreenda também essa palavra, a verdade do Senhor, para conduzir no temor da tua palavra os filhos que o Senhor tem dado a ele. Nós oramos abençoando-os no nome de Jesus. Também abençoamos cada irmão que veio aqui à frente, agradecidos pelo aniversário, agradecidos por alguma bênção que o Senhor concedeu para eles. Nós oramos, Pai, colocando as nossas mãos sobre cada um e pedindo ao Senhor que derrame tuas bênçãos sobre eles. Nós te pedimos isso, porque o Senhor é o Deus que favorece a todos nós e que abençoa a todos nós. Nós pedimos então que o Senhor nos ajude, que o Senhor estenda tuas mãos de poder e faça-nos caminhar na tua presença. Nós oramos agradecidos pela vida do Domingos e da Nésia e pedimos, Deus, por este casal. Criou seus filhos na tua palavra e podem ver os seus netos serem criados na tua palavra. Nós oramos agradecidos e assim fazemos no nome de Jesus. Amém. O irmão Domingos, ele é o irmão da Áurea e da Evelita. Os irmãos podem sentar, que Deus abençoe a todos. Nós queremos neste momento também convidar a participação do Alex, louvando pela Deus. Para me abençoar.
nosso Deus, poderoso para nos abençoar infinitamente mais. Amém? Nós vamos, irmãos, estar fazendo o nosso momento de intercessão. Nós vamos nos dividir costumeiramente, como já temos feito, de 3 em 3, e vamos estar orando por esses pedidos. Durante 1 minuto, o número 1 vai estar orando neste primeiro momento, para que a glória de Deus seja derramada na igreja. Nós temos muitos outros pedidos para fazer, irmãos, de oração. Mas neste momento, como igreja do Senhor reunida neste local, nós vamos estar orando especificamente para que a glória de Deus seja derramada na nossa igreja. Vamos orar? 1 minuto para o número 1. Querido Deus, nós nos apresentamos como igreja do Senhor diante de Ti, Pai. O nosso pedido neste momento é para que a glória do Senhor seja derramada em nosso meio. Queremos pedir a Deus para que isso se torne uma realidade na vida de seu batismo. Para isso, a Deus, o Senhor venha estar afastando tudo aquilo, a Deus, que no nosso meio não agrada ao Senhor. Aquilo que está no nosso procedimento, no nosso pensar e no nosso agir, que porventura, Deus, não esteja de acordo com a Tua vontade para as nossas vidas. O Senhor afasta de nós, ó Deus, para que sejamos realmente uma igreja abençoada, ó Deus, com o derramar do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Irmão número 2, ele vai estar durante 1 minuto orando pelos crentes. Os crentes somos nós, não é? Para que nós sejamos verdadeiros adoradores ao Senhor. Que nós sejamos os crentes verdadeiros adoradores ao Senhor. 1 minuto, número 2, pode orar. Todas as nossas falhas e imperfeições, mas nós queremos, ó Deus, te adorar em espírito e em verdade. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos faça verdadeiros adoradores ao Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Queridos, o terceiro pedido, que a terceira pessoa está orando, é para que os crentes desejem ser santos ao Senhor. Isso é um desejo individual. Então, que o Senhor nos mova a este desejo de sermos santos e consagrados ao Senhor nosso Deus. Oremos. Pai, nós queremos nos consagrar diante do Senhor neste momento. Nosso desejo, Deus, é que sejamos santos, dedicados ao Senhor. Deus, contempla, Deus, o desejo do nosso coração e nos ajude neste momento, Deus, de sermos verdadeiramente santos e consagrados ao Senhor. Nos ajude neste momento, Deus, hoje e em todos os dias da nossa vida. É que nós vamos fazermos ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Nós vamos aí, irmãos, estar louvando ao Senhor, Pai.
imagine, Senhor Deus, um vaso que a cada minuto, Pai eterno de misericórdia, eu quero ser um vaso de honra à tua presença, Pai eterno. Glórias a ti. Os irmãos colocassem em pé neste momento e faremos a leitura conforme está distribuída. E vejo que estes braços de amor fez por mim e por você na leitura deste texto. Então assim diz a palavra: e ele nos deu vida, estando vós mortos para as vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele nos faz todos nós também andamos, seguindo o desejo jamais, fazendo a vontade da carne na mente, e éramos a natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, teve imenso amor e nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Que nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Cantemos neste momento o segredo do viver.
todas as crianças, os irmãos vão abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. O texto que está no boletim de Efésios 2:8, ele diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas eu quero ler na versão Almeida, século 21, com toda a igreja, capítulo 2, versículos 20, 21 e 22. Depois da leitura nós vamos orar, abençoando as crianças que vão ao culto infantil. Então faremos esta leitura todos juntos. Efésios 2, 20 a 22. Leiamos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo do Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nós vamos orar, abençoando as crianças e também orar pedindo a bênção de Deus para a mensagem que teremos agora. Peço a Silvia Letícia que venha aqui, por favor. Dou ao Senhor, abençoando as crianças e pela mensagem. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Neste momento, pedimos pelas crianças que terão um culto apropriado para elas, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada criança que estará ali, as professoras e professores que estarão cuidando delas, ó Deus, abra o coração de cada uma delas, para que elas possam entender a tua mensagem, ó Deus. Abençoe cada família ali representada, abençoe seus pais, para que possam saber instruí-los no teu caminho, Deus. Pedimos também pela mensagem desta noite, que nosso coração possa estar receptivo sobre a tua palavra, Senhor. Abençoe o pastor Rocha, nossa oração que faça em nome de Jesus. As crianças podem vir, os irmãos podem sentar. Deixe-me pensar aqui com os irmãos aquilo que por algum tempo venho tendo no meu coração para compartilhar com vocês. E quero repetir o texto que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra de esquina. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo do Senhor, no qual também vós, juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Que Deus aplique essa preciosa e bendita palavra nos nossos corações. E esse texto está sendo direcionado a pessoas salvas e edificadas em Cristo. Então eu quero falar a pessoas salvas e edificadas em Cristo sobre esta ideia de uma construção planejada. Parece-me não ser muito favorável construir sem planejamento. Aí você faz puxadinhos, a obra fica mais cara, fica feia, cheia de ponta, cheia de quina, cheia de ressaltos, e quando conclui você diz: estou insatisfeito. Aqui tem uma obra perfeitamente planejada. E todo esse planejamento foi feito por Deus. O versículo 19 deste texto, ele é interessante. Assim não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Pelo contrário,
sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Essa família é que está no planejamento da construção da vida. E essa família são estes que o texto se refere, salvos e edificados. O versículo 19 encerra então falando da família de Deus. Você tem família? Tem casa? Parece-me não caber na nossa mente uma família sem casa. Embora aqui no Brasil nós temos visto famílias inteiras sem casa, sem onde morar, mas parece-me que o correto é ter família, ter casa. Aqui, a casa é um templo. O texto está dizendo isso, o templo do Senhor. A casa é um templo. Mas esta casa que é um templo, Paulo está dizendo que somos nós. Eu sou a casa. Eu sou o templo. E ele, em outras cartas, diz que somos o templo do Espírito Santo. Então veja que os salvos e edificados foram planejados por Deus para isto e são moradias do Espírito Santo. Então passo para o meu entendimento sobre a minha e a sua vida cristã. A nossa vida cristã teve um ponto de partida. Um dia nós aceitamos a Jesus. Um dia você tomou a decisão porque creu na palavra. Naquele dia, naquele momento que você tomou a sua decisão, naquele momento começou então a ser edificado no Senhor. A partir do momento que eu tive o encontro com Cristo, eu comecei então a ser edificado em Cristo. E essa construção, ela não se conclui aqui. Porque é uma obra que é de progressão espiritual gradual. À medida que nós vamos vivendo com Cristo, nós vamos então alcançando diante e com Cristo a vitória de que precisamos. Haverá um dia em que esse será o dia perfeito. Esse dia perfeito não ocorre aqui. Esse dia perfeito ocorrerá com Cristo. Nesse dia perfeito, então, chegaremos ao ápice do crescimento espiritual que todos nós precisamos e esperamos. Mas nós estamos caminhando para lá. Aqui nós estamos aprimorando a nossa carreira cristã, a nossa caminhada cristã, até que seja o dia perfeito. Um autor chamado Mark Dever, ele escreveu o que é uma igreja saudável. E ele fala um monte de coisas super interessantes. Coisas que a gente diz assim, eu já havia pensado nisso, mas como eu não pensei nisso? E dentre tantas coisas que diz, coisas que nós já sabemos, coisas que são comuns. E então eu quero repetir aquilo que nós já sabemos. A igreja existe para edificar as pessoas. E esta carta de Paulo aos Efésios é endereçada a uma igreja para edificar as pessoas. E nós estamos aqui com o propósito de sermos edificados, de crescermos, de sairmos deste lugar com a nossa vida revigorada, com a alegria revigorada, com o entendimento revigorado, sairmos aqui batendo firme. De fato, essa palavra mexeu com a minha vida e eu vou andar de fato assim, por ser a palavra de Deus. Como fui edificado pela palavra? A igreja existe para edificar as pessoas. E por vezes Paulo falou de palavras de edificação, eu penso que você deixou a sua Bíblia aberta. Então veja aqui no capítulo 4 de Efésios. Olha as palavras de edificação, na versão século XXI vai ficar igual com o que eu vou falar aqui.
Dos versículos 12 em diante, capítulo 4, versículos 12 em diante, vejam as palavras de edificação. Paulo diz assim: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento é uma palavra de edificação. No versículo 12, ele diz ainda no versículo 12, para a edificação do corpo. É uma palavra de edificação. No versículo 13, chegamos à unidade da fé. Unidade é outra palavra de edificação. Pelo pleno conhecimento. Conhecimento é uma palavra de edificação. Ao estado de homem feito, chegamos então a uma posição privilegiada ao estado de homem feito, uma palavra de edificação. No final do versículo 13 diz: a estatura da plenitude. O que é pleno é completo, uma palavra de edificação. Paulo está colocando palavras de edificação, que são palavras que a igreja trabalha na vida das pessoas. Lá no versículo 15, diz assim: cresçamos em tudo. Crescer é uma palavra de edificação. No versículo 16, nele o corpo inteiro, bem ajustado, outra palavra, e ligado. Estar ligado é uma palavra de crescimento. Nós chegamos a uma posição de estar ligado um ao outro. Palavra de crescimento, de edificação. E continua no versículo 16, então diz assim: e efetua o seu crescimento. Mais uma vez, crescer para a edificação. E nós crescemos em amor. Paulo então tem a preocupação de que a igreja, ela forma as pessoas. E agora eu e você estamos sendo formados. Eu e você estamos numa jornada da vida cristã. Pedro, 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. A palavra da igreja. A igreja está sendo dita aqui que a igreja é ela que recebe o dom. A igreja é um celeiro de dons. Inclusive, Derek Robson escreve sobre o celeiro de dons. A igreja é o celeiro de dons. Nela nós encontramos todos os dons. E os dons que Deus dá à igreja é para o crescimento da igreja. No meu entendimento, quando Pedro escreve esta palavra, eu entendo que isso significa uma palavra endereçada à igreja. E a igreja, então, precisa derramar, de acordo com este texto, a multiforme graça de Deus, para que as pessoas possam crescer da graça de Deus. Então nós somos tão abençoados, nós estamos acima do que imaginamos e não fazemos uso disso, a tal ponto de nós estar derramada a graça, a multiforme graça de Deus, para que nós derramemos esta graça a outros, a fim de que os outros cresçam também na graça. Que coisa maravilhosa é a igreja do Senhor. Com isso, é um movimento contínuo. Então, edificar, crescer na vida cristã é um movimento que não para. Nós anoitecemos e amanhecemos, dormimos e acordamos, estamos em processo de crescimento. Estamos sendo edificados. Com isso eu quero iniciar duas mensagens em áreas que nós deveremos ser edificados. E hoje eu quero compartilhar duas áreas.
Na próxima oportunidade eu vou compartilhar 3. Mas nesta eu quero compartilhar 2 áreas em que nós julgamos importantes e que precisam de edificação na nossa vida. A primeira área, eu digo que é: conheça você mesmo. Vamos dizer isso? Agora com coragem. Essa área precisa de edificação. Conheça você mesmo. Por que eu digo isso? Porque a carne é a pior parte da vida humana. Sabe por quê? A Bíblia diz que ela sempre milita contra o Espírito Santo. Se eu não conheço a mim mesmo, estou muito propenso a caminhar na carne. Então, se sou levado a edificar o que sou, naturalmente eu vou ter muita maturidade sobre a carne. Então, a nossa inclinação carnal, ela é muito presente. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Um luta contra o outro. Embora nós saibamos disso, é muito comum nós não lutarmos contra a nossa própria carne. É muito comum eu não dizer à minha carne: não faço isso. É muito difícil eu refrear a minha carne em algumas questões. Então eu preciso ser edificado nessa área. Conheça você mesmo. Se é difícil lutarmos contra as nossas inclinações carnais, isso é porque nos causa um desconforto. Quem é que quer depor contra si mesmo? Nós já procuramos viver barraca armada em autodefesa, o canhão sempre apontado em alguma direção e o pavio e já aceso o fósforo pertinho do pavio, porque nós somos assim. Então é desconfortante para mim, que preciso conhecer a mim mesmo, estar lutando contra a própria carne. Mas eu devo lutar contra a própria carne para que eu mantenha a minha comunhão com o Senhor. Nós perdemos a comunhão com o Senhor porque não somos capazes de lutar contra a nossa própria carne. A Bíblia fala sobre diminuir a mim mesmo. Para quê? Para que o Senhor seja exaltado, seja glorificado, seja elevado. Que gosta de ser diminuído. E hoje, danos morais, tem gente que fala: eu vou entrar na justiça, eu vou pedir 2 milhões. Não é fácil pedir 2 milhões, né? Você vai ganhar, que eu não sei. Mas que vai entrar, é fácil entrar. E a Bíblia está dizendo: diminua eu, para que o teu nome seja engrandecido. Enquanto começo a conhecer o que é a minha carne, eu começo então a refreá-la. Se eu quero ter comunhão com o Senhor, eu preciso dizer não à minha carne. Aí eu sou diminuído. Ter a posição de crucificado. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Quem gosta de ser crucificado? A gente já não gosta nem mesmo mais de carregar ou de dizer que é crente, quanto mais ser crucificado. E para ser crucificado é preciso dizer não à carne.
Então, conheça você mesmo para saber as inclinações que você tem e que tem tirado a comunhão com o Senhor. É desconfortante também lidar com o ego e lutar com ele. O ego é gente forte. Nós temos um leão dentro de nós. Todo mundo tem. Muita gente, o crente, então o leão está assim, ó. Mas se o Espírito Santo perde a graça pela sua vida por causa da carne, ele sai e leão mostra os dentes. Aí nós, o homem social é isso. Então é preciso conhecer a si mesmo, conhecendo o seu ego. De repente o ego, ele acaba tendo uma corporificação satânica. A Bíblia diz que o diabo não toca nos crentes, mas eles podem ter ações satânicas, diabólicas. Então você precisa ter cuidado com o seu ego para que ele não esteja inflamado por Satanás. Conheça você mesmo se quer manter a sua condição de salvo e edificado no Senhor. De repente o seu ego tem uma expressão maléfica, porque você está dando ouvido ao seu ego. E agora vem a palavra e diz assim: se alguém quer vir após mim, negue a sua cruz. Negar a cruz? Não. Então negue quem? A si mesmo e negar a si mesmo e negar o seu ego. Ego e cruz não combinam. Não adianta você pensar que o seu ego aflorado, muito forte, muito senhor de si, lhe dá a condição de ser um servo na presença do Senhor. Porque ego e cruz não combinam. Isso vale para mim e vale para você. E nós somos chamados para ser edificados. O crente edificado, ele tem uma vida que essas coisas são cuidadas por ele. Não deixe, portanto, o seu ego ser saturado pelo mal. Crucifica-o na cruz, tome a cruz de Cristo e siga. Conheça você mesmo. Então saberá que a carne ela tem muita força e você vai lutar com a carne. É desconfortante. É desconfortante porque você na carne tem suas preferências. Não é verdade? Nós somos cheios de preferências, cheios de vontades. Você já viu um time de futebol? Quantos técnicos tem no Brasil? Nós temos um time só favorável neste país. Agora tem técnicos que é contra ele e técnicos que é a favor dele. A multidão dos técnicos são a favor dele. Mas o Brasil é cheio de técnicos de futebol. O sujeito não joga uma bola, mas dá o seu resultado. A preferência. Nós somos cheios de preferência. Quando eu passo a conhecer a minha carne, conhecer quem eu sou, conhecer a mim mesmo, eu passo a perceber que a minha carne tem a preferência. E eu preciso lutar contra as preferências que tenho. Eu preciso dizer não. Às vezes, meu irmão, você não decolou por causa das suas preferências. Sua vida cristã está em baixa por causa das suas preferências. Coisas abençoadoras e extraordinárias pararam por causa da sua preferência. Eu pergunto a você, por que Saul perdeu o seu reinado e perdeu o seu poder? Por
que Saul perdeu o poder, perdeu o trono, perdeu o reinado? Olha o que Deus diz a respeito de Saul: me arrependo. Deus dizendo: arrependo-me. Deus dizendo a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, por causa das preferências de Saul. Será que Deus está arrependido por causa das suas preferências? Olha o que diz Deus: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. As nossas preferências nos fazem perder o Senhor. As nossas preferências colocam uma barreira entre nós e o Senhor. Nós não podemos concordar que haja nada entre nós e o Senhor. Se você tem uma preferência, é uma barreira entre você e o seu Senhor, porque a sua preferência será a sua vontade. E quando nós estamos voltados para a nossa vontade, nós tiramos a vontade do Senhor na nossa vida. Conheça você mesmo. Então isso é desconfortante, porque você vai perceber que sua carne é desobediente. Quando nós somos desobedientes, nós conhecemos a palavra, irmãos, e nós desobedecemos a palavra. Nós sabemos o que é certo e nós desobedecemos a palavra. Pecamos por isso. E eu pergunto ao irmão: será que nada pode substituir a sua desobediência? Ao descobrir na sua própria carne a desobediência, será que nada pode substituí-la? Se alguma coisa pode substituir a sua desobediência, então é ser obediente. E aqui ser obediente ao Senhor. Tudo aquilo que se desvia da vontade do Senhor é desobediência. E nós, então, ao conhecermos a nós mesmos, precisamos saber que a desobediência, ela tem causado-nos grande prejuízo. Você pode estar envolvido, então, com assuntos mundanos. Você pode estar envolvido com assuntos carnais, com as inclinações carnais, com a fortaleza do ego, com as suas preferências, com a desobediência, para manter a comunhão com o Senhor. Você precisa conhecer os seus limites, saber que estas coisas estão aí e que você não é forte o suficiente, que eu não sou forte o suficiente para permitir que estas coisas estejam presentes na minha vida, porque elas vão me afastar do Senhor. Deus está dizendo aos seus santos edificados: cuidado com isso. Abra os olhos, cuidado com isso, e desembaraça então a sua comunhão com Deus. Use o poder do sangue de Jesus para reatar a sua comunhão com Ele. É a palavra de Deus. A segunda área que nós precisamos edificar, depois de conhecer você mesmo, é conhecer a Bíblia. Vamos dizer isso? Conheça a Bíblia. Precisamos ser edificados nesta área. Conheça a Bíblia. Pergunto eu a você: há algo de novo nisso? Conhecer a Bíblia? Não. Professor da escola bíblica dominical da sua sala certamente hoje possa ter dito isso: olha, leia a Bíblia, conheça a Bíblia. Costumeiramente falamos disso: conheça a Bíblia. O que está acontecendo que nós não conhecemos a Bíblia? A falta de contato. Às vezes a gente nem pega a Bíblia e faz assim, passeando. Às vezes nem isso a gente faz. Tem crente que esquece o óculos dentro da Bíblia e passa uma semana, vamos ao oftalmologista, depois que faz um óculos novo, descobre que a Bíblia estava, que o óculos estava dentro da Bíblia. Porque deixou dentro da Bíblia e não tem a prática da Bíblia.
Tem gente que põe a Bíblia em determinado lugar, acha tudo mais alto que a Bíblia. A falta de contato, a falta do manuseio, a falta da leitura, como diz o Salmo 1, como fruto do prazer da lei do Senhor. Será que há prazer em nós em ler a palavra? Deus está nos convidando para ler a palavra. Se queremos ser edificados, precisamos conhecer a Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Deus nos socorre através da sua palavra. Deus do alto nos socorre aqui na terra através da sua palavra. A palavra de Deus, ela é poder. Lembro da campanha Jesus Cristo como a esperança. E o pastor Valdir Silva, ele é de Alagoas, ele trabalha na TV Gazeta, lançando ao ar as propagandas, e é pastor missionário nato. E lá então nós começamos a campanha, os irmãos, quando pegassem o telefone, não diziam alô, diziam assim: Jesus Cristo, a única esperança, alô. E ele recebeu uma ligação, e então ele disse: Jesus Cristo, a única esperança, alô. A pessoa disse: como é? Jesus Cristo, a única esperança. Eu acho que eu liguei errado. Eu disse: nossa, eu ligou para mim mesmo, para ouvir que Jesus Cristo é a única esperança. Ele disse: olha, moço, eu não sei porque eu liguei para esse telefone. Eu já vi que eu liguei errado, tá? Mas uma coisa é certa, eu liguei porque eu ia falar com não sei quem, e lá ele contou a história dele. Eu sei que aquele homem estava planejando naquele dia se matar. Eu ouvi uma palavra de poder. E aquele homem foi à igreja e lá não era. Aquele homem converteu-se a Cristo Jesus. Tão somente por ouvir no telefone: Jesus Cristo é a única esperança. Vamos dizer isso? Jesus Cristo é a única esperança. Essa é uma palavra do alto, é socorro do alto. Conheça a palavra. Você será socorrido do alto. Sem a palavra, o declínio espiritual vem. Sem a palavra, você perece. Porque a palavra é conhecimento. Havendo falta de conhecimento, vai perecer. O profeta Oséias disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Você tem silenciado na sua sala de aula, lá no seu trabalho, diante dos zombadores, porque lhe falta autoridade na palavra. Então é a palavra de Deus que precisa estar em nossa vida. Não brinca em ser crente. Isso é a palavra. A palavra de Deus, ela é poder. As feridas espirituais, elas são tratadas superficialmente porque não fazemos uso da palavra. E o profeta Jeremias, ele diz: se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo, porque não usam a palavra. Sua vida está com uma angústia que não tem tamanho? Aquela sensação de insatisfação, que nada presta. Olá. A enfermidade, que cada domingo você vem e sai, que culto chato, que coisa chata. Isso é enfermidade, onde está a palavra? Quando nós ficamos longe da palavra, as nossas feridas, elas são maquiadas. Mas quando eu venho para a palavra, então a saúde física e espiritual vem para dentro do meu lar.
Crente, sem a palavra, sem este poder da palavra, diz Jeremias em Lamentações, que é como corças que não encontram pastagens e caminham sem força diante do perseguidor. Você já pensou? Está se escorregando, o perseguidor está chegando e está lhe sufocando, e você está tentando e não tem forças. Quantos dizem, eu já não tenho mais forças? Entreguei as armas. Onde ficou a palavra? Ainda em Lamentação de Jeremias, aquele crente que está sem a palavra é como o povo que anda gemendo, procurando pão para comer. Está com fome. A fome espiritual é a batalha da vida humana por ausência da palavra. Os discípulos, quando estavam caminhando no momento que Jesus fez a aparição para eles no caminho de Emaús, eles iam conversando e de repente chegou um terceiro homem e começou a conversar com eles. Daí a pouco se despediu e foi embora. Eles disseram, olha, como é que ficou o seu coração quando eles falavam? Quando ele falava, o meu coração ficou abrasado, o meu também. E eles ficaram com o coração abrasado. Não nos abrasava o coração quando ele falava? Jesus, quando fala na nossa vida, enche o nosso coração de poder. É a palavra. Conheça você mesmo, conheça a palavra. O Senhor tem para você o refrigério. Ele tem refrigério para o seu povo. Ele quer que o seu povo prove do poder da sua palavra. Nada pode substituir esse poder. Nada pode tirar a palavra da sua vida. E quando você recebe essa palavra, assim como os discípulos do caminho de Emaús, encheram o seu coração de anseio, depois de prontidão. Quando você recebe a palavra, semelhantemente ocorre anseio e prontidão. Você então vai ser motivado a ser ensinado e a ser instruído pelo poder da palavra. A Bíblia diz, Mark Arthur, em seu livro Ministério Pastoral, a Bíblia é o nosso único padrão. Ele escreve várias coisas neste livro. A Bíblia é o único padrão. Porque tem gente fazendo o padrão de um monte de coisa. Então tem os megas de televisão, o padrão do ser. Às vezes tem aqueles pastores que são do último livro lido. Aí lê o livro do ministério, vai aqui. Quando lê outro, aquele que já leu não presta mais, vai para outro. Mas a vida cristã, a vida do pastor, a vida do igreja só tem um padrão, que é a palavra. Mas também sabe uma coisa, que as multidões se opõem a este padrão. Mesmo que as multidões gritem contra você por causa deste padrão, defina-se e decida-se por ficar com a palavra de Deus. Eu quero terminar. Conhecer você mesmo e conhecer a Bíblia faz sentido, e muito sentido. O saber a teu respeito concluirá que você sempre anda no limite. Então eu digo que tem sido pela misericórdia de Deus você não ter caído. Pela misericórdia de Deus você não ter tropeçado, não ter cometido um desatino. Pela misericórdia de Deus não ter sido envergonhado, não ter envergonhado. Pela misericórdia de Deus ainda você está em pé. Então saiba que você está andando no limite. Conheça você mesmo. Sempre estaremos andando no limite.
conhecer a Bíblia, então você descobrirá o plano de Deus. E essa descoberta fará com que você entenda que o plano de Deus é que você mude biblicamente. Nós precisamos mudar. Então eu entendo que Deus nos capacita para dar o primeiro passo necessário para a direção de uma mudança que seja permanente. Esse é o meu primeiro entendimento. Mas eu tenho um outro entendimento, que também Deus capacita-nos para passar a viver um novo estilo de vida. Um estilo de vida na sua palavra, na palavra de Deus. Um estilo de vida inteiramente novo. Porque foi isso que nós lemos. Nós lemos assim na palavra: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então eu sei perfeitamente que Deus nos capacita a dar o primeiro passo e que Deus nos capacita para viver no passo que damos em ter uma vida inteiramente nova. A respeito de tudo isso que nós lemos e falamos, eu compreendo que o pensamento de Deus é que eu e você devamos ser alicerçados, edificados e firmados na palavra, de tal forma que nunca concordemos com aquilo que possa fazer de mim mesmo um sujeito conformado com o mundo, alguém que entra no esquema do mundo. Em hipótese alguma poderíamos concordar com isso. Então conheça você mesmo e saiba que o Senhor providenciou a sua palavra para ser vivida e praticada, a fim de que eu e você possamos crescer nela até a nossa maturidade para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar este belíssimo hino, Cristo amado. Na próxima oportunidade que eu for pregar esses dois hinos, 357, 497, nós vamos cantar de novo. São excelentes e encaixam naquilo que nós estamos pensando. Cantemos.
agradecidos a Deus pela presença de todos vocês que aqui vieram, a oportunidade de nos reencontrarmos na próxima quarta-feira e nas atividades da igreja do próximo final de semana, quando estaremos recebendo aqui no domingo à noite o pastor Wellington Santos de Aracaju. Nós vamos orar e muito obrigado a todos vocês que vieram nos visitar e esperamos poder reencontrá-los. E certamente terei a oportunidade de pregar a segunda e última mensagem deste assunto no último domingo deste mês. Então eu aguardo por você para ouvir as outras 3 áreas de edificação para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela bênção da salvação em Cristo Jesus. E nós queremos, Deus, conhecer a nós mesmos. Eu preciso conhecer a mim mesmo de tal forma que eu possa frear tudo aquilo que eu possa fazer que me afaste do Senhor. Eu preciso conhecer a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é socorro que vem do alto para a minha vida. Então ajuda-nos a que tenhamos estas 2 compreensões nesta noite e sejamos edificados neste conhecimento. Dá-nos a vitória do Senhor nestas questões, de tal forma que eu tenha a coragem de orar o que está errado e de viver a vida do Senhor e para o Senhor, de tal forma que expresse a minha maturidade em Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos no Teu nome. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar, nós vamos ao pós-lúdio e aguardem-me para que eu chegue à porta para cumprir